Este é o podcast Careca Bonita, nosso lugar para falar de vida antes, durante e depois do câncer. Quem sou eu? Eu sou a Sônia Niara. Olá! Já chegamos então ao nosso 6º episódio da primeira temporada. Eu tô muito feliz com você que tem me acompanhado até aqui, ou você que acabou de chegar, não tem problema, é só ouvir os episódios anteriores. Para ilustrar o tema da nossa conversa de hoje, eu quero contar uma experiência muito pessoal que eu tive. Primeiro, eu preciso dizer que foi realmente um enorme privilégio, ou para mim, na minha perspectiva, foi realmente a pura graça de Deus mesmo, o dia que eu recebi, em 2013, uma viagem para Israel totalmente na faixa. Foi um presente repassado, sabe quando é para outra pessoa receber e no fim tudo acontece e quem fica com o presente é você? Então, foi isso que aconteceu. Essa viagem era para o meu pai fazer. Só que como ele já conhecia, essa minha sede insaciável e esse desejo, que eu acho que durante o câncer ficou até mais aguçado por conhecer lugares novos e cruzar mesmo as fronteiras brasileiras, ele fez questão de que quem desfrutasse desse momento fosse eu. Se a gente parar para pensar, a gente vai ver que é algo que só um pai mesmo é capaz de fazer para uma filha, né? Até porque se euzinha, tivesse ganhado essa passagem assim logo de cara, desculpa, mas eu não daria ela para ninguém não. Mas então, eu quero contar para você um pouco da experiência que eu tive nessa viagem. E no final do podcast de hoje eu quero trazer também uma história que vai fazer a gente ver como muita coisa na nossa vida ganha todo sentido quando a gente olha por um olhar um pouco mais positivo. Mas então, Israel, meu Deus, eu nunca imaginei ir para lá. Claro que assim, sempre sonhei em fazer viagens, mas eu sonhava com Portugal, Espanha, principalmente por conta do sangue quente que corre aqui nas minhas veias. Tem até alguns filmes de origem oriental que eu tenho assistido, mas Israel realmente foi bem fora do que eu imaginei. Só que hoje, se você me perguntasse se eu voltaria para lá, eu te diria 1000 vezes. E te diria também que eu tô ultimamente com uma saudade dessa viagem. Porque não foi o lugar em si, sabe? Claro que o lugar é incrível, mas o que mexeu muito comigo foi a história. A história com H maiúsculo vivenciada ali. Isso realmente é o mais incrível, que tornou a experiência muito mais profunda para mim. Eu não sei se você já sentiu isso em qualquer lugar do mundo que você tenha ido, seja numa cidadezinha perto da sua, seja num país longe, mas realmente ver que existe uma conexão emocional com aquele lugar. E para mim, que leio a Bíblia, tenho essa rotina de buscar entender como foi a vida de Jesus, olhar para aquelas pedras e sentar na mesma beira da praia que talvez Jesus tenha sentado, foi realmente muito especial. Ali tem muitas ruínas históricas, acredito que você já saiba, e tem também muitos vestígios de guerra e luta, uma luta que ainda é muito presente naquelas terras. Israel tem também árvores muito mais velhas que qualquer de um dos nossos tataravós. Lá eu descobri que no cemitério as pessoas não costumam levar flores igual a gente leva aqui. Na verdade, elas levam e colocam sobre o túmulo pedras. Cada pedra representa uma oração feita por aquela pessoa que partiu, por aquele que provavelmente já está vivendo a vida eterna. Eu posso dizer para você, assim como no episódio anterior, que lá eu reforcei a minha relação com os alimentos. Até porque lá o meu prato começou a ser tão colorido quanto um jardim. Eu comi damascos e tâmaras secas, frescas, pela primeira vez. As frutas eram acompanhadas de pequenas sementinhas trituradas, sabe? O que deixava o gosto um pouco diferente. Hoje eu já estou muito mais acostumada. Lá eu comi um peixe que foi retirado bem cedo de manhã das águas, preparado e servido pra gente com a cabeça e com a cauda, com tudo que é de direito. Outra sensação que eu tive foi em relação ao ar muito seco. Como a gente estava ali numa região desértica, aquele calor realmente chega a ser traiçoeiro.
Sem perceber, sem ficar com o corpo melado e suado, a gente vai desidratando, o que pode fazer com que as nossas mucosas fiquem um pouco mais secas e não é muito raro não o nariz acabar sangrando. Mas olha, em apenas 12 dias eu posso dizer que eu conheci Israel antiga e Israel moderna. Ao mesmo tempo que eu vi pessoas andando cobertas, principalmente as mulheres, da cabeça aos pés, eu vi corpos suados correndo na orla do Mediterrâneo como se fosse na praia de Ipanema. Principalmente nos hotéis e nas ruas de mercado árabe, eu vi muitos estrangeiros arranhando o inglês e respeitando sim as regras do Shabá na sexta-feira à noite. Mas olha só, de todas essas experiências que eu estou dividindo aqui com você, tem uma que foi muito especial, que é essa que você vai ouvir agora. Esse momento que você acabou de ouvir foi um passeio de barco que a gente fez no Mar da Galileia. Ele é chamado de mar, mas na verdade é uma imensidão de águas doces e frescas, de águas bem calmas e claras, sabe? A voz dessa pessoa que canta é a voz de um judeu que conheceu Jesus. Ele não conheceu Jesus, obviamente, nos anos terrenos, mas ele conheceu Jesus ressurreto. Jesus que vive hoje. O mesmo Jesus que eu também conheci aos meus 16 anos de idade. É por isso que esse homem é considerado um judeu messiânico, ou seja, um judeu que nasceu sim em lar religioso, que seguiu as regras do judaísmo, que provavelmente praticou os ritos judeus, mas que em algum momento da sua vida, eu não sei qual, ele conheceu Jesus como Deus vivo, não como um pequeno profeta. É por isso que ele canta. E ele canta lindamente em hebraico sobre Jesus Salvador. Ele traduz do inglês músicas famosas como da Hillsong, que falam do amor de Deus, para que o povo judeu também possa ouvir e entender um pouco mais desse amor. Sebaot. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Mas a cena que eu prometi compartilhar com você hoje, nesse podcast, foi sobre um momento especial que, nesse passeio, ele desligou o barco no meio das águas e parece que tudo tinha ficado assim, plenamente silencioso. E foi nesse silêncio que eu me perguntei como que essas águas que eu tô vendo agora, tão calmas, se agitaram a ponto de virar uma enorme tempestade e apavorar os discípulos de Jesus que estavam com ele num pequeno barco na época. Como que águas tão serenas puderam causar pânico naqueles homens que na verdade já eram pescadores e conheciam a natureza? Como que isso aconteceu? E aqui eu já quero fazer o primeiro paralelo. Às vezes a gente se considera um especialista em determinada área da vida e parece também que está tudo sob controle, só que de repente as coisas começam a agitar, as coisas começam a mudar e ao invés da gente continuar achando que tem o controle, que na verdade a gente não tem, a gente vai para o lado oposto. A gente simplesmente se apavora e perde totalmente a razão. O fato é que isso aconteceu. Uma tempestade chegou sim no meio da madrugada, quando os discípulos estavam ali no mar, e para piorar, de longe eles viram alguém vindo como se fosse um fantasma. Então, tenta imaginar a cena. Não dava para perceber a forma, não dava para perceber a identidade de quem estava vindo, talvez ali por causa da distância e da escuridão da noite. Mas à medida que essa forma passa a se aproximar, eles começam a questionar o que eles estão vendo. E é então quando a voz diz para eles: "Calma, sou eu, não tenho medo." Mas quem é que não teria medo dessa cena? Se em plena luz do dia, ali naquela excursão, eu já estava me questionando, imagina em meio à penumbra da noite e o agito do mar. Vai, difícil não ter medo, né? Mas surpreenda-se, além disso tudo, Pedro, que era um cara colérico, impulsivo e muitas vezes turrão,
teve a audácia de falar: se é tu, Senhor, me manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Oi? Peraí, sair do barco já seria loucura, né? Mas sobre as águas? Qual que é a lógica disso? É a mesma coisa que eu pedir para voar sabendo que eu não tenho asas. Tá, eu vou encurtar essa história porque eu não quero te trazer aflição nessa reflexão toda. A verdade é que Pedro foi, e ele foi de encontro a Jesus mesmo sobre as águas. Olhando bem nos olhos daquele que o convidava, ele conseguiu dar passo por passo, só molhando apenas a sola das suas sandálias. Pedro fez algo e tomou uma atitude que muitas vezes pode nos faltar coragem para fazer. Ele deu um passo de fé, que na verdade foi tão grande que foi capaz de superar o que qualquer discípulo ali poderia fazer. Ele confiou em Jesus sem medo algum. Exatamente igual aquela cena, sabe? Num fim de tarde na piscina, quando a gente vê o pai gritando: pode pular, filho, vai, vem sem medo. E você vê aquele garotinho rindo de satisfação quando cai no colo do pai dentro da piscina. Pedro foi exatamente esse filho, ele foi com medo mesmo, mas ele permitiu que a confiança fosse maior do que o medo. E aqui é o momento onde eu poderia dizer para você que a história acabou, que os dois realmente entraram no barco e tudo seguiu em calmaria, que Pedro teve uma fé inabalável. Só que, você sabe, né? A história não parou por aí não, e tá faltando, na verdade, um detalhe muito importante. Pedro, em meio à tempestade e mesmo andando sobre as águas, ele se distraiu. Ele desviou o olhar dele para o vento e, principalmente, permitiu que o medo acabasse superando o sentimento de confiança. Então, ele começou a afundar. Seus pés começaram a sentir já o frio das águas e a barra da sua roupa começou a molhar e começou a pesar. Foi aí que ele experimentou um sentimento que todos nós já tivemos e talvez você esteja passando por isso, que é a consequência da dúvida e do medo. Como que ele lidou com isso? A única coisa que ele podia fazer naquele momento era estender as mãos para Jesus e pedir para o único que poderia o salvar: salva-me, Senhor. Foi quando Jesus segurou a mão dele e perguntou: por que duvidou? E aqui eu penso se eu preciso mesmo traduzir a moral da história desse momento. Com certeza você já entendeu que não importa o tamanho da tempestade que você esteja passando, que não importa que você sentia que você tinha todo o controle e até você era o especialista da situação. O que importa mesmo é que você tenha um pouco de fé e que essa fé seja depositada na pessoa certa. Que os seus olhos e que o seu olhar esteja na direção certa. Até porque a gente não consegue olhar para a tempestade e para aquele que nos salva ao mesmo tempo. A gente precisa decidir em quem a gente vai depositar a nossa confiança ou se a gente vai se permitir ser distraído pela insegurança. A fé é capaz de nos focar no que verdadeiramente importa. Ainda que você pise em solos incertos, tão irreais quanto andar sobre as águas. Eu posso dizer que esse foi o meu sentimento em meio ao câncer. Era realmente como estar andando sobre as águas, sobre um solo incerto, que só me trazia insegurança se eu olhasse só para ele. Mas como eu decidi olhar para Jesus, eu também pude experimentar a fé que ultrapassa todo e qualquer medo. Eu pude experimentar a fé que nos conecta com Jesus, o Salvador. E é Ele que pode fazer tudo, realmente tudo mudar. Ei, lembrou de alguém ouvir esse episódio? Toque então no botão de compartilhar. Saiba que a cada livro Careca Bonita que você comprar pelo site amazon.com.br, você ajuda o projeto e agora o podcast Careca Bonita a avançarem. Os novos episódios virão nas próximas quintas-feiras, sempre às 3 horas da tarde. Se você quiser dividir comigo os sentimentos causados pelo episódio de hoje, é só mandar uma mensagem pelo Instagram @carecabonita.
Em especial, no episódio de hoje, eu quero dizer que toda essa trilha que você ouviu ao fundo do podcast é de Daniel Carmel, da sua obra chamada The Fisherman from Galilee. É ele mesmo, o judeu messiânico que teve a sua história contada aqui no podcast. Esses são os últimos segundos do nosso encontro de hoje e eu te agradeço por me acompanhar até aqui.